Brasil vai começar a ter só boas notícias. E fim do Alexandre. Alexandre, eu vou repetir pra você. Você perdeu, mané. Perdeu, mané. Perdeu pra um capixaba que entrou no teu caminho no dia 8 de janeiro. E de lá pra cá eu não parei um minuto. Segui, mesmo você violando, mesmo você agredindo, mesmo você rasgando a Constituição, fazendo tudo de perverso, crimes que você cometeu, e eu segui na linha, na Constituição, na lei, e você só se deu mal. Você não esperava encontrar um político honesto, né? Porque você mede as pessoas com a tua regra. Só que você se deu mal, perdeu, mané. 1 ou 2 anos atrás, como se fosse novidade. Ah, temos provas agora, temos isso, temos aquilo, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu quero explicar por que essa carta do Congresso americano só agora se tornou pública. Qual é a estratégia atrás disso? Belém do Pará, top. Hey again. Selma. Obrigado, Deus abençoe vocês também. Cariocas, estive aí. Boa noite, boa noite. Vamos seguindo pra gente poder então. Vamos lá rapidinho, curtindo, pedindo para todo mundo entrar, pra gente chegar no passar de 1000, eu começo a explicar para vocês aqui. Vou mostrar mais algumas denúncias e por que o Congresso americano mandou essa carta para o Trump. Essa carta pedindo a imediata sanções contra o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu tenho coisa para te perguntar, porque você me botou em 2 inquéritos dizendo que eu tinha feito fake news quando eu disse ano passado que você tinha manipulado as eleições de 2022, que você roubou do Bolsonaro a presidência. E você me censurou, ainda eu permaneço censurado, me aplicou uma multa de 50 milhões, quis apreender o passaporte, eu não entreguei, mas aí você foi lá, covardemente suspendeu no sistema, pediu à Polícia Federal, que inclusive estão na lista. Só que agora, quando eu disse para você, em resposta, você me deu 48 horas para te responder, se eu tinha provas que você tinha manipulado as eleições, eu mandei para você as provas. Mandei. Só que agora o mundo é que está tendo acesso às provas. E quando eu disse que você tinha manipulado as eleições, eu fui massacrado pela imprensa. Muitos não acreditaram. E agora, como eu tinha dito lá atrás, esperem, a partir do dia 20 de janeiro, no Brasil, Alexandre de Moraes, você perdeu, mané, por um capixaba, por um senador capixaba, que é um estado que ninguém sabe que é do Sudeste. Está junto com São Paulo, Rio e Minas. Tem o Espírito Santo, sim. E o Espírito Santo foi a pedra no teu caminho. E quem zombava e que tudo que eu dizia era balela, bravata, que não tinha nada, as coisas estão vindo. Que o pendrive não era nada, o pendrive foi a melhor coisa do mundo. Só que era focado no Alexandre e teve muita gente que seguiu as reações que o Alexandre teria que ter, e teve, muitos brasileiros também tiveram igual. Só que eu não podia abrir. Tudo no teu tempo. E o pendrive, que a gente fala que a expectativa da morte é pior do que a morte, o pendrive, Alexandre, fez você surtar e começar a cometer uma série de crimes. E crimes contra a humanidade. Graças ao pendrive laranja, a bala de prata. Fora as provas que lá dentro tem, e que estão sendo divulgadas agora. Você achou que o Biden seria reeleito? Você achou que o governo, a estrutura do governo americano de esquerda ia continuar te blindando? Se deu mal. Você se deu mal em roubar as eleições de Bolsonaro, que era para ele estar como presidente. Você se deu mal em prender os brasileiros naquele galpão. Você se deu mal porque eu fui lá e vi e filmei todas as violações contra os direitos humanos e configurou crime contra a humanidade. Você se deu mal a confrontar um senador da República honestíssimo, sem um rabo preso com ninguém, com nada. Você tentou, e aí a única coisa que você pôde fazer é me censurar e me botar no inquérito que eu falei uma fake news que você manipulou as eleições. Mas agora o governo americano está afirmando que você fez isso. Fake news? Vou continuar no inquérito da fake news? Esse inquérito seu louco aí de 6 anos? Eu vou dar uma lida na carta que saiu hoje. Eu vou explicar por quê que foi enviada em 25 de fevereiro e por que só hoje ela foi colocada
para o mundo ter conhecimento. Xandão, perdeu, mané, perdeu. E quem ficou na dúvida, e quem não acreditou que era possível acabar com o império torturante, perseguidor de Alexandre, também queimou a língua. Então, você foi caindo igual um patinho. Ficou ameaçando em suspender e apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Tu é tão burro que você fez a melhor coisa. Despertou a estratégia dele ficar lá, sendo o embaixador dos perseguidos políticos no Brasil. Ele é hoje o embaixador de todos os perseguidos políticos, todos os seus perseguidos e do STF. Bom, né? Graças a você, pela sua ignorância de dizer que iria prender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, ele lá nos Estados Unidos. Tu é burro. Por isso que tu perdeu, mané. Você achou que essas suas violações contra a Constituição, os crimes contra a humanidade, ia ficar impune? Você achou que você ia me gerar medo? Você agora está pedindo para os senadores de esquerda, fiquem sabendo, tá, Brasil? O Perdeu Mané foi pedir socorro para os senadores de esquerda para tentar me colocar no Conselho de Ética, para tirar o meu mandato, para ele me prender. Isso foi agora, semana passada. Aí os senadores de esquerda, o DPVAT e todo mundo que você já sabe quem são, estão fazendo pressão no presidente Davi Alcolumbre para que eu seja denunciado no Conselho de Ética rápido. Só que, Xandão, você é que vai cair. Porque tem senadores de direita que estão lutando e brigando junto comigo. Então você pedir arrego para o Senado fazer alguma coisa contra o Marco Duval, você foi pedir arrego, você perdeu. O órgão internacional de 1800 já te condenou por perseguição política a mim, a um senador da República. E eles que vão tornar oficial essa notícia. Eles que vão tornar oficial essa notícia. E aí você vai saber de onde está vindo, qual é o órgão e o que vai acontecer com você. Então vamos ler aqui o seguinte. Eu já fiz uma denúncia para o governo americano por estar violando os direitos de um cidadão americano, que aqui vos fala, além de ser brasileiro. Só que ele não sabia. Então, violando os direitos de um americano. Para piorar, aí eu vou dar para você, Perdeu Mané, uma notícia que talvez você não tinha nem ideia. Por isso que a gente não pode subestimar o inimigo. Além de americano, sou cidadão europeu. Formulei hoje uma denúncia para o órgão específico de direito, no Comitê de Direitos Humanos da União Europeia. Ó. E sabe por quê? Porque eu sou, além de brasileiro, também sou um cidadão europeu. Então você não mexeu só com o senador da República aqui. Você mexeu com um americano lá, nativo, um americano pós-green card, com uma filha americana nativa, com um cidadão europeu, tudo junto. E com experiência em inteligência. Se deu mal. Então, já foi protocolado. Isso daqui eu deixei por último, porque estava esperando algumas eleições no país europeu que tivesse a maioria da direita presidindo. A maioria dos países de direita, os presidentes que foram assumindo, a maioria sendo de direita. Aí eu falei, pronto, agora também é o tempo de denunciar a União Europeia. Você está sendo denunciado pelo Pentágono, denunciado pelo Congresso americano, pelo governo americano. Você não tem saída, acabou para você. Acabou. E não precisa pedir arrego para senador de esquerda, para os DPVAT, para poder dar um jeito de me colocar no Conselho de Ética e tirar meu mandato. Porque, sabe por quê? Que cada senador que lambe o saco desse presidente e desse ministro criminoso, eu vou citar nome por nome. E ano que vem tem reeleição. Aí eu quero ver. Quando começar a nominar quem são que está protegendo a Jane Moraes, além de entrar no pacote aqui, de compactuar com os crimes, o brasileiro não é mais o mesmo. Deixa eu te falar, Alexandre, o brasileiro não fala só de futebol mais não. Ele tem muito conhecimento sobre política. Então, não dá para enganar mais. E não tem só a Globo Lixo mais.
Hoje tem a rede social, é por isso que você tenta me censurar. E o YouTube não me censurou, mesmo você ordenando. Por que você ainda não está batendo no YouTube? Por que será que você me esqueceu? E vem agora para os bastidores pedir arrego para os senadores de esquerda. Pedindo arrego, hein, Xandão? Quem diria, hein? O Todo-Poderoso achou que ia derrubar um senador. Mas foi bonito. A batalha foi bonita, porque eu joguei o jogo justo, seguindo a Constituição, e você não. Você sabe que não. É óbvio que sabe que não. Então quem é mocinho, quem é bandido aqui é muito claro. E a imprensa dizendo, mas ele está respondendo processo. A PGR não fez nenhuma denúncia. Eu não respondo nenhuma denúncia de crime nenhum. E você me inserido em inquéritos aqui como um desesperado. O pendrive te deixou doido, né? O pendrive fez você cometer uma sequência de crimes em seguida do pendrive, né? Não foi? E muita gente debochava do pendrive. Eu dizia que era bala de prata, e foi. E foi. Nessa denúncia para a União Europeia, para a Comissão de Direitos Humanos da União Europeia, só para vocês entenderem, crime contra um parlamentar é um crime contra a humanidade. Então, não precisa mais, a lei, ela se atualiza, então não precisa mais botar as pessoas num paredão e fuzilar para ser um crime contra a humanidade. Não precisa botar numa câmara de gás e matar todo mundo para ser um crime contra a humanidade. Não, basta censurar um parlamentar federal em qualquer país do mundo, que é um crime contra a humanidade. Basta perseguir um senador da República, que é um crime contra a humanidade. E esse órgão centenário, essa organização centenária, que você vai tomar um susto de quem é, fizeram a reunião para decisão após a apresentação do relator, que comprovou que eu sofro perseguição política, e esse órgão condenou você por perseguição política, por bloquear meu passaporte, tirar meu salário, me censurar, tirar minha fonte de renda para sustentação da minha família, deixar minha mãe sem plano de saúde em pleno tratamento de câncer. Você achou que estava fazendo comigo. Você achou que eu estava com coisas picuinhas pessoais com você. Não era. Era porque você é um criminoso. Perdeu, mané? Deixa eu repetir para você. Você é um criminoso. E órgãos americanos, europeus, e esse outro, que não é um órgão americano, que decretou que você está cometendo um crime contra a humanidade. E sabe qual é a penalidade? Xandão, prisão perpétua. Não no Brasil, lógico, né? Que aqui é tudo... Aqui, bandido de 400 anos de cadeia é solto e vira influenciador em rede social. E um senador honestíssimo, comprovadamente honestíssimo, é censurado na rede social. É o Brasil que nós temos. Tínhamos. Só que acabou. Esse Brasil que você fez, o poste mijar no cachorro, a banana comer o macaco, acabou. Acabou. Você vai pra cadeia. Alexandre de Moraes, escuta o que esse senador capixaba está dizendo. Você vai pra cadeia. Se prepara que você vai pra cadeia. E vai lá pedir arrego para os senadores me colocar no Conselho de Ética. Que assim que entrar meu nome no Conselho de Ética, eu faço questão de ler nome por nome dos senadores que estão tentando te defender. Porque você é um criminoso. E falo isso com total certeza absoluta. Não é em cima de achismo, ouvi dizer. Porque eu, junto com o Marco Rubio, já estávamos investigando você desde 2023. O crime que você cometeu com Felipe Martins, você não faz ideia do que você fez. Você não faz noção do que você fez. Crime gravíssimo. Não tem por onde fugir. Desde os presos políticos do dia 8, ao senador Marcos Duval, ao ex-presidente Bolsonaro, ao Felipe Martins e tantas outras, jornalistas censurados, você não faz ideia, você não tem para onde fugir, foi muito crime que você cometeu. E você e quem compactuou. Eu disse para vocês ano passado que iria entrar para ser julgado o ministro, outros ministros, policiais federais. Eu falei, parem de cumprir ordens ilegais. Vocês vão entrar numa lista, e essa lista eu já vi, e eu falando. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!